Nascidas da renovação do Concílio Vaticano II, as comunidades eclesiais de base disseminaram-se nas localidades mais carentes do Brasil e da América Latina, destacando-se pelo ardor em fazer-se presente nas questões sociopolíticas, implementando a maneira de viver a fé cristã profundamente envolvida pela história. Ao vivo dos estúdios da Rede Vida em Brasília, a Tribuna Independente desta noite convidou os bispos Dom Moacir Greque, arcebispo de Porto Velho, Dom José Bertanha, bispo de Registro, e Dom Adriano Cioca, bispo de Floresta, para abordarem a contribuição das SEBs na evangelização da América Latina. Começa agora a Tribuna Independente, o plenário do povo, com a apresentação do jornalista Paulo Júnior. Boa noite a você que acompanha a programação da Rede Vida em todo o Brasil. Rede Vida de Televisão, o canal da família, uma TV para fazer o bem. Como você, amigo telespectador, pôde reparar no texto, na abertura inicial de Márcio Otávio, o programa Tribuna Independente de hoje, ao vivo aqui da capital federal, onde vivemos a 48ª Assembleia Geral da CNBB, Assembleia Geral, que irá até o dia 13 de maio. O tema do programa de hoje, comunidades eclesiais de base. Ao meu lado está Dom Moacir Greque. Dom Moacir Greque, arcebispo de Porto Velho, em Rondônia. Boa noite, Dom Moacir. Uma alegria tê-lo conosco aqui na Tribuna Independente. Boa noite, Paulo. Também faz parte da banca debatedora de hoje, Dom José Bertanha, bispo de Registro, no interior paulista. Dom José Bertanha, boa noite. Boa noite. Dom Adriano Cioca Vazino. Dom Adriano Cioca Vazino, bispo de Floresta, em Pernambuco. Boa noite, Dom Adriano. Boa noite, Paulo. Dom Adriano, o senhor nasceu na Itália, é isso? É isso mesmo. Nasceu em qual cidade? Numa cidade no meio dos Alpes, pertencente à Diocese de Novara, no Piemonte, na região de Turim. E como é que foi a história depois veio aqui ao Brasil já? Desde seminarista, eu cultivei o desejo de me colocar a serviço de igrejas mais necessitadas. Pedi ao bispo da Diocese daquele tempo para frequentar o seminário para a América Latina em Verona. Fiz o curso teológico em Verona e depois de 5 anos, quando o bispo me deu licença de partir, fui destinado ao Brasil e então vim para o Pernambuco e faz 31 anos que eu estou atuando no estado de Pernambuco. A realidade da igreja na Itália, a realidade da igreja no Brasil, há mais diferenças ou semelhanças, Dom Adriano? Creio que há mais diferenças, né? A igreja aqui não tem o peso da tradição e a riqueza da tradição que na Itália tem. E, por outro lado, é uma igreja mais capaz, né, de ficar no meio do povo, é mais livre, mais jovem, podemos dizer assim. Você, amigo telespectador, que quiser participar do programa Tribuna Independente de hoje, você tem 2 formas de participar, ou pelo fax-fone da Rede Vida, ou pela internet. Saiba como agora, nesse VT aqui no programa Tribuna Independente. Acompanhe. A Tribuna Independente é um programa interativo e você pode enviar perguntas através do fone fax número 0, operadora 17 3355 8432 ou através do e-mail tribunadf@redevida.com.br. Participe ao vivo do programa Tribuna Independente, aqui diretamente dos estúdios da Rede Vida, na capital federal. Para começarmos o programa de hoje, o tema Comunidades Eclesiais de Base foi abordado hoje na Assembleia Geral da CNBB. De que forma foi abordado hoje foram abordadas as comunidades eclesiais de base na 48ª Assembleia Geral hoje, Dom Moacir? Bem, houve uma apresentação do conteúdo da mensagem que a comissão preparou. Depois houve oportunidade da reação dos bispos. Então, houve também, além da apresentação do texto, o testemunho de 3 pessoas. Uma senhora, acho que do Nordeste. Ana Maria de Fortaleza. Fortaleza. Depois eu. Dom Moacir de Porto Velho. E o teólogo Cleto Calimã. Padre Calimã. Cada um, do ponto de vista seu, apresentando a sua vida de contato, de convivência com os membros das comunidades eclesiais de base. Como é que foi o seu testemunho? O que dá para destacar para o amigo telespectador da Rede Vida? Tem tanta coisa na minha... que eu já tenho quase 40 anos de episcopado na Amazônia e praticamente constantemente em contato
com comunidades urbanas, de periferia, e do interior e da floresta. Então, a minha experiência é muito vasta e eu perdi agora o fio da meada. Qual era a pergunta? Justamente com relação ao testemunho, né? Eu só disse, eu acho que eu acentuei que o contato com as comunidades, principalmente o contato com as comunidades pobres, eu fui sendo educado a perceber que o bispo não pode ficar alheio à problemática social, à problemática de injustiça, de fome, de conflito de terra. Eu tinha assim uma ideia de que eu devia ficar por fora, cuidar do evangelho, cuidar dos sacramentos bem celebrados, cuidar da união dos fiéis, mas esse negócio de terra, para que tem advogado? Para que tem secretário de segurança? A minha ideia era essa aqui. E o povo me educou. Quando eu estava querendo que eu ajudasse num problema muito grave de homens e mulheres homens que ficaram praticamente presos num seringal, dominados por um tal de Dr. Vilela, então as pessoas iam me procurar pedindo a minha ajuda e eu, como eu disse antes, achava as minhas desculpas as mais sérias que podia existir. Até que um velho me disse, Dom Moacir, se eu tivesse a sua idade, naquele tempo eu tinha 36, eu já estava lá, não ficava achando desculpa. Sorte que era escuro e ninguém viu como eu fiquei vermelho no meu rosto. Criei vergonha e comecei a partir daquele momento a me comprometer. Eles me levaram a uma mudança radical na vida. E depois, durante a caminhada... Aí só Deus sabe. Dom José Bertanha, com relação ao que foi colocado hoje de manhã, o que o senhor destacaria, os pontos assim? Bem, tudo nasceu em Porto Velho, no 12º Intereclesial. Havia 50 bispos presentes e numa avaliação que fizemos lá, foi pedido de levar esta mensagem da SEBS de Porto Velho para dentro da Assembleia dos Bispos, para que pudéssemos fazer uma análise dos pontos positivos, construtores da nossa igreja do nosso tempo. Em outubro do ano passado, 2009, então o Conselho Permanente da CNBB aprovou apresentar este tema das comunidades eclesiais de base nesta 48ª Assembleia da CNBB, que até nós temos que agradecer as televisões lá presentes e também a Rede Vida, que faz a Assembleia dos Bispos que está acontecendo aqui em Brasília ser levada para o Brasil inteiro e assim levar para as famílias e também aqueles que participam vendo a televisão, conhecer um pouquinho mais a caminhada da igreja. Por isso que nasceu este tema nesta manhã. Foi muito bonito o testemunho da Ana Maria de Fortaleza. Ela disse como Dom Moacir que fez um processo de 27 anos de caminhada e começou com curiosidade e foi se comprometendo com a comunidade. E a comunidade se reunindo em torno da palavra, que iluminava a caminhada, em torno da Eucaristia, em momentos de oração, também discutindo os problemas do bairro, eles foram crescendo juntos e formaram assim a comunidade. Foi muito rica esta manhã de reflexão, com o testemunho de Dom Moacir, de Ana Maria e também do histórico da SEBS nos documentos, através do padre Cleto Calimã, e depois também os oradores inscritos, que eram nossos colegas bispos, que se manifestavam, uns com certa apreensão, outros com alegria, outros apresentando um testemunho bem concreto da vivência das comunidades em suas dioceses. Início de programa e já está